No vídeo de hoje, então, a gente vai entender o porquê, qual a importância, o que é e tudo que eu sei a respeito de pixel, tá? E lembrando que a gente vai falar hoje de uma forma teórica, a respeito do que é essa tecnologia do pixel e que todas, basicamente todas as empresas que trabalham com anúncio pago, ou seja, Facebook, Google, TikTok, Pinterest, qualquer ferramenta, Bing, que vai te dar essas opções, elas têm o seu sistema de inteligência, né, que é o Pixel, para que a gente possa de fato controlar, ter uma maior assertividade e coisas relacionadas a dados dentro de suas plataformas. Então, basicamente, o que a gente vai aprender aqui hoje serve para qualquer tipo de empresa que fornece esse serviço de anúncio pago para você e só muda no fato, no final de tudo, como que você instala e como que você utiliza, e depois a gente pode estar fazendo vídeos específicos para cada um deles, ok? Oi, eu sou o Will e no vídeo de hoje a gente vai aprender tudo o que eu sei sobre Pixel, tá? E mais uma vez vale ressaltar que a gente está fazendo aqui primeiro uma aula introdutória, onde eu vou trazer toda a teoria, explicar para vocês o que é e o porquê que a gente deve utilizar, né? Eu estava até sendo negligente em relação a isso nas minhas campanhas da gringa, mas aí durante essa semana eu já revi esse ponto e tô dando um upgrade nisso aí, porque vai melhorar muito as minhas campanhas e, consequentemente, as suas também. Beleza? Então, antes de mais nada, se você já curte esse tipo de conteúdo, gosta de aprender, tem esses ensinamentos aqui no canal e você gosta disso, tá te servindo, tá sendo útil, poxa, tudo que eu peço em troca é que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações de quando saem vídeos novos e, claro, deixa o curtir aí que ajuda bastante o canal a continuar progredindo, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá. O Pixel, tá? Como eu já falei aqui na introdução, independente de qualquer plataforma, seja ela Facebook, Bing, Google, o TikTok, que é o mais recente aí, vamos dizer, Pinterest, Twitter, qualquer ferramenta que você consiga pagar para ela te mostrar anúncios, ela te fornece uma ferramenta, né, que é chamada de Pixel, que no fundo nada mais é do que um algoritmo, né, um código. Alguns até falam que é uma inteligência artificial. Em alguns momentos até pode ser algumas partes, mas tecnicamente não toda. Mas digamos que é uma ferramenta de coleta de dados, tá? E existe um paralelo que o Sobral faz muito bem. Eu gosto bastante dessa analogia que ele faz, que é justamente de descrever o Pixel como se ele fosse aquela vizinha fofoqueira do bairro, ou então como uma torre de comando a respeito de tudo que acontece dentro do seu site, tá? Então, como é que eu consigo explicar isso? Pense no Pixel como um código que você vai pôr dentro da sua plataforma, dentro da sua estrutura, né? Você precisa ter acesso, você precisa ter uma estrutura para isso, ou uma ferramenta que te permita acesso, por exemplo, quando a gente usa um Shopify da vida, quando eu estou utilizando um WordPress, né? Apesar de no WordPress eu ter acesso à estrutura, eu consigo também ter acesso a recursos que me permitam fazer a inclusão desse código. Tá? Então eu preciso inserir um código dentro da minha estrutura e esse código, a partir de então, ele vai monitorar tudo o que eu quiser, né? E algumas coisas padrões ali que acontece dentro do meu site. Então, basicamente, ele vai ficar informando, né, quem clicou no botão X, quem navegou através da opção Y, quem fez tal ação dentro da página Z, né? Tudo que acontece dentro do seu site que você quiser rastrear, que você quiser dar uma maior importância, ele vai estar olhando, ele vai estar de olho e ele vai estar informando a ferramenta. Por quê? Porque você vai lá dentro da ferramenta, vamos estar utilizando aqui o Facebook como exemplo, você consegue selecionar um determinado público. E aí, conforme você vai tendo esse pixel alimentado com informações, vamos assim dizer, você dá cada vez mais força para que o Pixel coloque os seus anúncios para pessoas que correspondem a ele. Tá? O Google também faz algo muito similar, tanto que depois de um tempo, quando você tem já um pixel inteligente dentro de uma campanha, você pode duplicar ela e mudar a sua estratégia, em vez de ser por lance de clique, você pode mudar ela para um CPA desejado. Como é que o Google vai descobrir, né? Como é que ele vai atingir esse resultado do custo por aquisição? Através do pixel, dessa inteligência, que você deu para ele, e aí ele vai analisar, pô, então a maioria desse público que compra é, sei lá, de 25 a 35 anos, né, do sexo feminino que mora, sei lá, no Rio de Janeiro. Então, ele vai
predominantemente mostrar o seu anúncio para esse público de 25 a 35 anos, feminino, que mora no Rio de Janeiro. Tá? Então a campanha fica inteligente, você vai ver muitas pessoas, né, do mercado usando esse termo de a campanha ficar inteligente, e tudo isso é graças ao Pixel, que nada mais é, como eu falei, um código que você vai pôr dentro do seu site. Aí a gente entra no individualismo de cada plataforma. Cada plataforma vai ter o seu pixel, então se você trabalha com, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, você vai ter os dois pixels instalados dentro do seu site, por exemplo, tá? Cada ferramenta tem a sua forma de fazer essa instalação, né? Você precisa lá dentro da ferramenta criar esse recurso que é o pixel, pegar esse código, jogar dentro da sua estrutura para que então ele comece a funcionar. Então, enquanto você não fizer nada disso, a sua campanha ela meio que fica limitada de uma forma super generalista, né? Por mais que a gente coloque lá, eu quero um público, no mesmo exemplo que eu dei aqui, mas vamos fazer diferente. Eu quero um público de 18 a 24 anos, masculino de São Paulo. Né? Por mais que você coloque isso lá, ainda assim ele fica um pouco genérico. Se a gente trazer mais uma vez para o Facebook, que é onde a gente tem muito mais recurso no nosso controle, eu consigo de repente segmentar por gostos, por páginas, por ações que a pessoa faz. Então o Facebook ele vai ficando inteligente e mesmo dentro desse limite que você deu, ele vai entender que fala, puta, mas esse curso de mangá aqui, por exemplo, a galera que gostou da página de animes tá comprando muito mais do que uma galera que tá aqui na página de ciências. Então eu vou mostrar esse anúncio mais para pessoa que curtiu animes do que para pessoas que curtiram uma página de ciências, por exemplo. Tá? São coisas que ele consegue entender e fazer para que melhore os nossos resultados dentro das nossas campanhas, dentro da nossa atividade com o tráfego pago. William, então quer dizer que o Pixel é a bala de prata, eu preciso ter o Pixel, vou configurar e aí minhas campanhas vão vender horrores e isso vai ficar super maravilhoso na minha vida? Sim e não. Tá? O Pixel também não tem como ser uma garantia para que você tenha sucesso. Tá? Então você tem que, como eu falei, você tem que conhecer minimamente o seu público, porque de nada adianta você ficar mandando público ruim, né, e alimentando o Pixel com um público ruim, porque até ele entender e conseguir ter a inteligência que a gente gostaria, que a gente deseja, que a gente busca, você vai acabar levando muito mais tempo, né, e consequentemente gastando mais, porque para o Pixel ter dados você precisa estar gastando isso com tráfego, né, você está muitas vezes ali atrelado à campanha. Então, não adianta você só pôr o Pixel lá e ficar lá vão ter, né? Você tem que mandar o tráfego para lá para que o Pixel analise isso, certo? E aí, a partir disso, se você ficar mandando um público muito ruim, um público muito diferente da sua estratégia, por exemplo, eu quero trabalhar com uma página de vendas aqui na minha estrutura, onde eu vou trabalhar com fundo de funil, e eu ficar mandando topo de funil, tá discrepante da minha estratégia, e isso vai acabar atrasando os meus resultados, mesmo que eu tenha um Pixel configurado. Então o Pixel não é o milagroso, a salvação de tudo, né? Tanto que vocês viram aí, eu venho tendo resultados, inclusive na gringa, sem estar utilizando o Pixel, mas o Pixel poderia estar de fato otimizando em muito esses resultados, melhorando bastante, né? Ficando a campanha um pouco mais inteligente e mais assertiva muitas das vezes. Esse é o assunto que a gente tinha para falar aqui, acho que da parte teórica, né, de Pixel, então só aquela revisãozinha básica, lembre-se, o Pixel ele vai ser importante porque ele vai informar tudo que está acontecendo, né? Todas as pessoas que estão chegando no seu site, o perfil delas, quem elas são, como elas agem, o que elas fizeram dentro do seu site, né? E você precisa ter essa inteligência para que você consiga ter melhoramentos futuros na sua campanha, ok? Não é algo vital para você iniciar, mas é algo que seria de extrema importância você pensar e já começar a dar uma analisada, por isso a gente está trazendo aqui para o canal. Qual que será o próximo passo, Will? Como a gente está trabalhando majoritariamente com o Google Ads, eu vou estar ensinando vocês a partir da próxima semana a instalar isso dentro do Google Ads, como você cria um pixel, como é que você faz para esse pixel estar atrelado dentro de uma campanha de vendas, e também vou estar ensinando como instalar ele dentro das principais plataformas aí que a gente trabalha com a gringa. Vamos começar com a nossa plataforma aqui do Brasil, da Hotmart, que a gente consegue trabalhar com produtos internacionais também, e depois a gente vai para ClickBank, Digistore, entre outras. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, tá? Foi uma aula bem introdutória, básica aí para vocês entenderem um pouco do que a gente vai falar, e espero que tenha ajudado vocês, certo? Se curtiu esse conteúdo, não esqueça de curtir aqui embaixo. Se ainda não está inscrito no canal, reforço mais uma vez, se inscreva aqui, tá? Deixa o seu joinha que ajuda bastante o vídeo.
E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, sugerir ou pedir, só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer estar respondendo. Beleza? Vou estar deixando aqui também 2 vídeos para você continuar aqui no canal, ou desse lado, eu sempre me confundo, mas para que você continue aprendendo e melhorando dentro da sua jornada de empreender na internet. Um forte abraço para vocês e fui!